Glória a Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Versículo 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaia. Versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Versículo 22 ao 23. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Versículo 26. Porque vede, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. O apóstolo Paulo, ele começa a carta aos Coríntios, a partir do versículo em que eu iniciei a leitura. Ele soube de uma notícia que a igreja de Coríntios estava passando por um problema de dissensão. Havia um grupo de pessoas que se diziam que era de Paulo, apoiadores de Paulo. Outros se diziam apoiadores de Apolo. Outros se diziam apoiadores de Cefas. E outros se diziam apoiadores de Cristo. De nenhum dos outros três discípulos, mas de Cristo. E ele vai chamar a atenção para a igreja, dizendo: por acaso foi eu que morri por vós? Por acaso foi eu que fui crucificado para salvar vocês? Aí ele vai fazer menção de batismo. Ele fala: graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaia. Ou seja, ele estava falando: vocês estão criando uma divisão no corpo de Cristo. Vocês dizendo que vocês são de Paulo, e outros de Apolo, e outros de Cefas, e outros de Cristo. Vocês estão desmembrando mesmo o corpo de Cristo. É como o irmão Rafael falou ainda agora, né? Tem gente que se alegra ao ver um irmão disciplinado. E eu creio que a pessoa que se alegra com isso não conheceu o amor de Deus. Porque, veja bem, Senhor Jesus morreu por você e por mim, pagou os nossos pecados, e agora somos unidos agora por um Espírito, por um batismo, por uma fé, por um só Deus, por um só Salvador. E aí, aqui nessa igreja de Coríntios, o povo começa uma divisão entre si. Paulo vai logo fazer menção de Cristo, que é o dono da tua salvação, o dono da minha salvação, aquele que morreu no meu lugar naquela cruz, pagou o preço pelos meus pecados, aquele que pagou o preço pelos seus pecados, não para que a gente vivesse dividido, não para que a gente vivesse separado, não para que a gente vivesse no nossos orgulhos, não para que a gente vivesse no nossos egoísmos, não para que a gente vivesse em divisão e dissensão, apoiando um, apoiando o outro, não. Trazendo um fogo que traz divisão no corpo da igreja, um fogo que destrói, que corrompe o coração daqueles que estão dentro da igreja, alimentando coisas, fofocas. Não, Cristo morreu por você que fofoca e morreu por aquele que é o alvo da fofoca. Verdade. Cristo morreu por aquele que está sofrendo uma disciplina e por você que está disciplinando. Cristo morreu pelo menor dessa igreja até o maior. Verdade. Que a gente se lembre de Cristo antes de criar uma divisão dentro da igreja. Que a gente se lembre do nosso Salvador que morreu por nós para nos unir, não para nos dividir. Que a gente possa se lembrar do amor de Cristo que Ele teve por nós. Glória a Deus. Mesmo nós somos inimigos dele, Ele nos amou e entregou o seu Filho por amor a nós.
Que a gente possa deixar, antes de a gente alimentar uma divisão, antes de alimentar um ódio que não é fundamentado, e ainda que seja, ainda que haja pecado, que haja perdão, que onde haja pecado, venha a graça superabundar. Aleluia! Que haja cura, onde houver uma ferida aberta no corpo de Cristo. Que sejamos sábios, que vivamos o amor de Cristo. Não estou falando aqui pregando contra a disciplina, não. Até porque eu não tenho esse direito, não tenho essa autoridade dentro dessa igreja. Mas que antes de a gente alimentar no nosso coração qualquer sentimento de divisão, que a gente se lembra por quem Cristo morreu. Agradeço a oportunidade de Jesus.